Estamos nós aqui outra vez para mais alguns comentários sobre as provas de hoje, domingo, da UPE, primeiro dia do SSA 3. Voltamos ao nosso Leonardo, que está aí prestando vestibular para engenharia eletrônica. Muito bem. Léo, alguma questão em inglês que chamou a sua atenção? Teve uma assim, a questão 29 de inglês. E 29, vamos passar para Marilson, não é? Que é o dono da bola. E aí, Marilson, com relação a essa questão 29? A questão 29, ela tem um cunho bastante tradicional. Ela tratou de quê especificamente? Especificamente de tempos verbais. Tempos verbais. Tempos verbais. Então ele pediu na questão então, 29... Gramática. Então ele deu um texto e pediu para que o aluno identificasse qual era a predominância de tempo verbal naquele parágrafo. Sim. E obviamente era um texto simples, era um parágrafo simples, onde apresentava quase que 90% de passado simples, não é? Então o aluno não deve ter tido dificuldade, porque ele vem trabalhando isso ao longo do primeiro, segundo e este ano também no terceiro ano. Então acredito que tenha sido uma questão fácil, o aluno não teve nenhuma dificuldade. Perfeito. Agora, com relação aos textos, é bom destacar os dois, aliás. Um fala sobre Doctors Without Borders in the Third World, que é um texto que mostra a ajuda humanitária de um grupo que presta esse serviço nos locais onde existem as intempéries, as catástrofes, e chegam primeiro do que os órgãos, vamos assim dizer, oficiais. E o segundo é uma entrevista também muito interessante de David Gutenberg, que é um fotojornalista que de repente foi mandado para fazer uma entrevista ou fazer uma reportagem sobre o aprisionamento de pássaros, que ele chama de songbirds, pássaros cantores. E é uma reportagem bem diferente daquilo que ele estava acostumado, mas que trata realmente do problema sério nos países de terceiro mundo, onde os pássaros ainda estão vivendo no cativeiro e são comidos, inclusive. Então, um texto bem interessante, também não há nenhuma dificuldade. É bom deixar bem claro que as palavras que apareceram no texto, de pouco uso, elas não tiveram nenhuma relevância para a resolução da questão. Resolução do Apareceu algumas palavras que não é do cotidiano. Compreender bem o texto. Dava para compreender bem, bastava sintonizar-se, ter muita atenção, ter o foco ligado mesmo, que acertaria sem grandes problemas. Então a prova foi muito boa do ponto de vista do terceiro ano. Professor Marcos, você estava me dizendo aqui no bate-papo, antes de nós entrarmos aqui em cena, que um dos sites mais visitados por você, com seus alunos aqui no CBV, é a do periódico espanhol El País. E eu lhe pergunto, a prova bateu dentro disso também? Também trouxe textos de cunho jornalístico, coisas atuais? Como foi a parte textual de hoje na prova de espanhol? Contemplou, na verdade, aquilo que a gente vem trabalhando em sala e estimulando os alunos, na verdade, com a própria ferramenta de internet. Né? Então a gente, na verdade, vem fazendo esse trabalho e vale ressalva que a leitura foi extremamente agradável, Zé. E um dos detalhes é que a gramática normativa ela não apareceu, só dentro da parte de discurso, trouxe na realidade o dia a dia para o aluno. E isso é que, na verdade, a gente merece destacar, porque, inclusive, uma das questões que aborda um pronome complemento como objeto indireto, mas faz ressalva à análise do texto, certo, e não, na verdade, em relação à gramática normativa. Então, isso para a gente realmente é o que a gente vem questionando, trabalhando e fazendo com que o aluno tenha essa visão geral de todo o sistema de linguagem. E a própria leitura do que você tinha acabado de falar, Zé, que essa visita, na verdade, aos sites mais lidos, ela, na verdade, dá um diferencial para o aluno num momento de prova como esse. Não houve nenhuma pegadinha com aquelas palavras, aqueles vocábulos próximos entre português e espanhol, nenhuma pegadinha nesse sentido? Não. Graças a Deus, não. Na verdade, todo o contexto aí, realmente, Antes a gente tinha essa característica, verdade, mas... essa preocupação, era preocupação com os falsos amigos, que a gente chama, né? Os héteros da vida, heterossemânticos, heterotônicos, heterogenéricos, mas, na verdade, como característica de prova do SSA, vem bem prático, bem objetiva. O aluno que assiste normalmente às aulas e tem essas visitas a sites que realmente lidam com a língua espanhola, eles sempre são contemplados. Muito bem. Professor Marcelo, eu volto à redação.
que é que você acha que o aluno deveria abordar com relação ao fato de ler, não é? Ler significativamente, não é? Me parece que a leitura significativa era a leitura de mundo, como se diz, não é? Era o grande X da redação. Na prova de redação, Fera, boa tarde. Estamos aí agora nesse comentário bem rápido, bem breve. Leitura e compreensão da realidade. Leitura e a visão de mundo do candidato, claro, mas a forma de ler o que está contido no texto, ler as entrelinhas, perceber todo o entorno, todo o contexto que envolve aquele perfil da leitura e o assunto abordado na leitura. É claro que é muito importante lembrar que a UPE é extremamente metódica na correção, então ela é muito estrutural naquele aspecto de pilares argumentativos, tese, a progressividade textual. O primeiro argumento no segundo parágrafo, o segundo argumento no terceiro parágrafo, toda aquela linha discursiva, todo aquele encadeamento lógico, o aluno tem que ficar bastante atento. Nesse contexto da leitura, como a compreensão da realidade, é por meio da leitura que você também lê e interpreta as várias situações de mundo. A questão dos gêneros textuais como atos e práticas sociais. Perfeito. Então a leitura nos situa enquanto formadores de opinião, nos situa enquanto atores sociais mais vivos e mais significativos. Os grandes teóricos hoje, Beiserman e tantos outros caras da área de linguística falam muito sobre isso. Então é gênero como prática social. E a dissertação argumentativa entraria como um gênero muito importante. Exatamente isso. Exatamente. Né? Muito bem, Fera. Aí está a parte da redação, que tema único, mas um tema bastante objetivo, não é? Que levava todo e qualquer candidato realmente a bater forte na sua produção textual. Eras que estavam com medo do tema medo, solidão, saudade, aqueles temas subjetivos que estavam levando muita apreensão aos feras. Anteriores, né? Muita apreensão, estavam muito apreensivos em relação a isso, mas o Fera, foi um tema meio termo. Já deu uma respirada. Desafogou. Foi, deu uma respirada, sim. Com certeza. Muito bem. Daqui a pouco nós voltamos com mais comentários sobre a área de linguagens. Até já.